Começo de abril e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as mais recentes atualizações da carteira do canal, onde, investindo mensalmente com pouco, nós buscamos atingir uma meta de R$ 10.000. Para o pessoal novo que pode estar chegando agora no canal e conhecendo, eu vou repassar com vocês aqui as estratégias da carteira e também mostrar algumas pequenas alterações que eu fiz. Então, o principal objetivo da carteira aqui é justamente montar uma carteira focada no recebimento sustentável e constante de dividendos, buscando atingir R$ 10.000 em ativos e observando um crescente aumento no fluxo de dividendos recebidos. A carteira vai ser composta somente de ações com ativos que já pagam e devem continuar pagando dividendos e buscando um recebimento mais constante, ou seja, de ações que costumam pagar dividendos com bastante constância, preferencialmente de forma trimestral. E aí, existe também uma regrinha que eu coloquei aqui, que é algumas ações que pagam semestralmente ou num prazo maior, caso elas tenham uma perspectiva de vir a pagar num prazo menor, como por exemplo a Caixa Seguridade que está hoje na carteira, que paga semestralmente, mas pode vir a pagar trimestralmente, então eu posso colocar essas ações na carteira também, observando um pagamento mais recorrente no futuro. E observar também ativos que não tenham uma janela muito grande de tempo entre a sua data com e a sua data de pagamento. Então eu sempre dou como exemplo aqui a Vivo, que às vezes anuncia dividendo num ano e só vai pagar esse dividendo lá no outro ano. Então às vezes até um prazo maior do que um ano e eu não quero isso na minha carteira. Com isso, os aportes mensais vão ser de R$ 300, com aportes fracionados ao longo do mês, da forma como eu achar melhor e também observando ali momentos de queda na bolsa, fazendo também reajustes nesses aportes anualmente, usando um valor próximo da inflação. E aí, o ponto aqui que eu adicionei para a carteira, pessoal, que não existia desde o último vídeo, foi justamente um 13º aporte, que vai simular como se fosse um 13º salário que um trabalhador recebe, e dessa forma, então, lá no mês de dezembro, eu vou ter um aporte duplicado, ou seja, vão ser R$ 600 no mês de dezembro. O último vídeo que eu fiz sobre a carteira do canal simplesmente bombou, pessoal, então eu já quero também agradecer todo o apoio e comentários de todo mundo aí no vídeo, e também agradecer as sugestões que o pessoal fez. E duas sugestões que eu vi muito foram justamente de não pulverizar muito a carteira, pessoal. Então várias pessoas comentaram para justamente focar em poucos ativos, mas aí vem uma questão, pessoal, e justamente ela vai estabelecer aí algumas questões da minha carteira, que é justamente que eu estou usando a carteira do canal tanto para mostrar para vocês que é possível atingir bons valores e uma boa renda mensal investindo em dividendos, mas também eu quero trazer um conteúdo para vocês e mostrar diferentes ações. Dessa forma, eu vou pulverizar um pouquinho mais de diferentes ações na minha carteira, eu não vou fazer uma carteira tão enxuta. Mas eu particularmente e pessoalmente, se fosse começar uma carteira hoje, eu teria alguns poucos ativos de 4 a 6 e investiria bastante focando neles e focando em comprar eles a bons preços, coisa que aqui na carteira do canal eu vou investir em um pouco mais de ativos. Além disso, o pessoal comentou também de várias sugestões de ações para eu colocar em carteira, pessoal. Algumas delas realmente encaixam na estratégia da carteira e eu já estou ponderando sobre colocar, outras infelizmente não encaixam, como por exemplo sugestões da Copel, sugestões da Raizen e de outras empresas, então infelizmente eu acabei descartando essas ações para a carteira, pelo menos no momento. Então vamos agora às movimentações que eu fiz na carteira desde o último vídeo, pessoal. A primeira delas que eu fiz lá no dia 22 de março foi a compra de Klabin. Então, como a Klabin veio aí numa queda, teve uma boa queda nas suas cotações, chegou próxima de R$ 3,60, eu aproveitei para raspar a carteira, tinha ali uma merrequinha de cerca de R$ 18, eu aproveitei então e comprei mais 5 ações de Klabin. Aí agora no começo do mês, assim que entrou o dinheiro na carteira, eu já comprei mais duas ações de Transmissão Paulista no preço de R$ 21,58, bem descontadinho aqui, eu comprei no preço que eu julgo muito bom. E também comprei Banco do Brasil. Banco do Brasil aqui que deve pagar um caminhão de dividendos no ano de 2023, pessoal. E eu vou mostrar para vocês agora na sequência, a um preço aqui de R$ 38,34. E eu vou começar mostrando para vocês justamente o Banco do Brasil, pessoal, que já me pagou os primeiros dividendos da carteira. Então o Banco do Brasil aqui teve a sua Datacom no dia 13 de março e pagou no dia 31. E por ação eu recebi um valor líquido, como era JCP, de R$ 1,20. Então tem aquele descontinho de 15% que o leão morde aí, que o governo pega de taxa. Dessa forma, R$ 1,20 aqui ainda é pouco, mas a ideia é que agora no mês de abril já tenhamos mais bons anúncios e possamos receber mais bons dividendos nos próximos meses. E vamos começar com o Banco do Brasil, que na minha opinião vai ser o carro-chefe da carteira, pessoal.
Então, o Banco do Brasil pagou aqui em 2022, em relação ao preço de hoje da sua cotação, um dividendo de cerca de 11,5%, o que já é um belo de um dividendo. E dessa forma, pessoal, de acordo com as projeções que o banco fez em relação ao seu lucro para o ano de 2023, eu fiz aqui algumas projeções de lucro e de quanto isso pode me render. Com isso, o banco projetou aqui um lucro que vai de 33 milhões a 37 milhões, ainda um bom caso, e dessa forma, com um payout mínimo que o banco já anunciou que deve pagar, o dividendo pago no ano de 2023 deve oscilar de R$ 4,60 até próximo de R$ 5,20. Então reparem aqui que no pior cenário projetado para o Banco do Brasil, pessoal, eles devem pagar um dividend yield próximo de 12%, e isso considerando somente o preço de cotação de hoje, porque o meu preço médio no Banco do Brasil está até um pouquinho menor, aqui na faixa dos R$ 38,80. Ou seja, eu aqui pelo meu custo de aquisição vou receber um dividend yield ainda maior do Banco do Brasil. E dessa forma, pessoal, eu espero que o Banco do Brasil fique aqui na média e que ele me pague mais de 12% de dividend yield somente no ano de 2023. Então, por esse motivo, eu vou estar focando meus aportes no Banco do Brasil, tentando pegar ele a bons preços para receber ainda mais dividendos. E esse investimento levando em conta também que o Banco do Brasil é simplesmente uma máquina, pessoal. Ele atua tanto na parte de serviços bancários, quanto na gestão de fundos, seguridade, meios de pagamento, mercado de capitais e também na parte de serviços não financeiros. Ou seja, além de ser um dos maiores bancos do Brasil, o Banco do Brasil também tem uma atuação muito abrangente e é um banco que vem se mostrando extremamente lucrativo ao longo dos anos, com uma gestão impecável. Claro que o Banco do Brasil veio se recuperando desde 2016, quando teve toda aquela questão de interferência governamental e crise no Brasil, mas com o passar dos anos, realmente o banco se firmou e veio com excelentes pagamentos. Então, o que eu espero para o Banco do Brasil, caso nós não tenhamos interferência do governo dele, é que ele justamente continue fazendo esse bom trabalho e continue crescendo ainda mais os dividendos pagos. Falando agora sobre a Caixa Seguridade, eu não fiz mais nenhum aporte na ação. Infelizmente, ela acabou inclusive subindo mais o seu preço de cotação, chegando aqui próximo dos R$ 3,80. Infelizmente, eu estava gostando muito de comprar ela aqui a preços bem descontados, mas a ação deu uma subidinha. E é aquela coisa, pessoal, eu tô aqui focado na Caixa Seguridade, em comprá-la no curto prazo a um preço legal, justamente pelo dividendo de 50 centavos por ação, o que deve representar aí algo próximo ou acima dos 6% de dividend yield na sua cotação atual, de forma que a empresa vai fazer aí a Datacom no dia 27 de abril e o pagamento no dia 8 de maio. Então, para maio aqui eu já estou esperando um bom valor, pessoal. Claro, a posição aqui que eu tenho em Caixa Seguridade é pequena, eu tenho somente 20 ações, o que vai representar então R$ 10 de dividendos, mas já é alguma coisa e eu já posso reinvestir isso também. E agora sobre a Transmissão Paulista, que eu comprei duas ações a R$ 21,58, inclusive ela também deu uma boa subidinha nos últimos dias, eu estava bem ansioso para comprar mais dela aqui e ela veio então, subiu aqui um cerca de 2% e veio acima dos R$ 22,20. E a Transmissão Paulista é aquela coisa, pessoal, é uma empresa que atua na parte de transmissão de energia, ou seja, é o setor mais rentável da parte de energia no Brasil. As empresas têm concessões longuíssimas de 30 anos, tem muita previsibilidade no seu lucro e na sua receita, e justamente por isso essas empresas são muito interessantes e são amadas por muitos investidores, pessoal. No caso da Transmissão Paulista, ela, na minha opinião, é a transmissora mais descontada que nós temos no Brasil hoje, estando sendo negociada com 12% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E justamente a Transmissão Paulista é uma empresa que paga bons dividendos, a sua média de dividendos nos últimos 5 anos foi de cerca de 10%, a empresa também veio numa crescente dos seus pagamentos, pessoal. O que acontece é que aqui em 2022, porque ela adiantou alguns dividendos no ano de 2021, e também pelo reperfilamento do RBSE, ou seja, a empresa recebia algumas indenizações do governo e o governo decidiu por mudar a forma como esses pagamentos eram feitos, o que acabou fazendo com que os seus dividendos desabassem no ano de 2022 e justamente os investidores ficaram bem chateados com isso e foram saindo da empresa, o que fez com que ela apanhasse nas suas cotações. Então, aqui em 2022, ela pagou um dividend yield de 4,62%. Mas qual a ideia da Transmissão Paulista para esse ano, pessoal? Se espera aí que a empresa volte a pagar bons dividendos
Então ela deve ficar ali próxima dos 8% de dividend yield para o ano de 2023. E dessa forma eu também já estou exposto na Transmissão Paulista, porque assim que ela voltar a pagar dividendos, ela deve vir numa crescente das suas cotações também. E só para mostrar para vocês o impacto que teve o RBSE, pessoal, reparem aqui que no ciclo 2021-2022 ele teve uma grande queda frente ao que vinha sendo pago para a empresa, e dessa forma isso afetou bastante os dividendos pagos. O ciclo 22-23 vai ser um pouquinho mais baixo também, mas aí a partir dos anos aqui de 23 em diante, a empresa deve ter, então, bons pagamentos do RBSE e ela vai conseguir distribuir muito para os seus acionistas. E aí chegamos na Klabin e nos últimos dias eu tenho visto vários vídeos do pessoal se perguntando por que a Klabin não para de cair, o que está acontecendo com ela e tudo mais. Então o pessoal trouxe aquele argumento do projeto Figueira que pode ter aí impactos na lucratividade da Klabin. Então, desde o ano passado começou a surgir toda uma polêmica em torno da Klabin, justamente pelo polêmico projeto Figueira, que eu vou explicar para vocês agora, pessoal. O projeto Figueira vai ser então uma unidade produtora de papelão ondulado a ser construída do zero lá em Piracicaba, em São Paulo, e o seu preço de investimento vai ser de 1,5 bilhão de reais. Então, levando em conta também o momento aqui de taxa de juros altas, a questão da Klabin já está um pouco endividada, acaba complicando ainda mais. Dessa forma, a Klabin, que anunciou lá em julho de 2022 a questão desse projeto, teve aqui dos seus 14 membros, 2 votando contra, o que abriu algumas incertezas em torno do projeto. E aí, justamente, os 2 que votaram contra o projeto usaram as premissas para justificar esse voto, que é que o volume a ser investido e o retorno projetado faziam com que o projeto Figueira fosse uma alocação de capital pouco eficiente, de forma que ela vai ter pouco retorno para a Klabin e vai demorar muito tempo para se pagar. Então, esses 2 conselheiros não gostaram do projeto e justamente começou a surgir uma polêmica em torno disso. Com isso, a Klabin pede um voto de confiança bilionário nesse projeto. E realmente, pessoal, a Klabin já é uma empresa que já se provou no tempo. Então reparem aqui que desde o ano de 2010, com investimentos bons, bem feitos e que geraram uma boa rentabilidade para a empresa, ela saltou de um EBITDA de quase 1 bilhão de reais para um EBITDA de quase 8 bilhões. Então a empresa teve aqui um crescimento fantástico nesse tempo. Sem falar também que além do projeto Figueira, a Klabin está hoje focada no projeto Puma 2, que vem aí para buscar a produção do papel cartão branqueado, buscando desgargalar sua produção e aumentar a eficiência da empresa. Esse projeto deve ser concluído aí do ano de 2023 para 2024, e com a sua conclusão e entrada em operação, a Klabin deve conseguir ainda uma desalavancagem, pagando seu endividamento e buscando aí uma boa receita e lucratividade. Então, pessoal, eu vejo que a Klabin aí tem bons motivos para lançar aquele famoso confia, porque ela é uma empresa centenária, é uma empresa que já se provou no tempo, tem muita experiência aí no mercado de papel no Brasil e também no mundo, e dessa forma ela vem com projetos que trazem excelentes perspectivas, como a redução da exposição da empresa à questão da celulose, buscando aumentar então a sua exposição a produtos com mais valor agregado, e dessa forma ela vem sim com perspectivas muito boas. Então, claro, a gente vai ter que ficar de olho no projeto Figueira, mas eu particularmente vejo a Klabin como uma empresa que está com um valor extremamente descontado hoje, visto a todo o valor que ela vai gerar nos próximos anos. Mesmo com o projeto Figueira sendo uma desconfiança, eu acredito que a empresa vá sim e muito bem. Então, na minha opinião, aí, a Klabin é um case que é muito interessante se avaliar, justamente pelo momento dela também. Com isso, pessoal, com todos esses investimentos do mês, nós ficamos com uma rentabilidade acima do CDI no mês. Claro que um só mês é muito pouco como taxa de amostragem, mas a gente já está passando do CDI. E com isso, então, a questão da nossa posição de ativos fica da seguinte forma: o carro-chefe da carteira é o Banco do Brasil, com 29%, seguido da Caixa Seguridade, com quase 22%, Klabin com quase 11% e Transmissão Paulista com quase 11% também. E aí eu tenho mais 27%, cerca de R$ 220 para aportar ainda ao longo do mês. Então eu vou buscar aí empresas para aportar. E no caso, pessoal, eu já escolhi inclusive a quinta empresa que vai estar fazendo parte aí da nossa carteira. Infelizmente, a gente teve uma subida das ações na bolsa aí no comecinho da semana. Então, no dia que eu ia comprar ela, a bolsa estourou. Então, eu não consegui comprar. Eu quero ver se nos próximos dias a gente tem aí uma queda das ações de novo para poder comprar a empresa a bons preços.
Então, só para dar um spoiler para vocês, vai ser uma empresa do setor de energia e vai ser uma empresa também que paga recorrentemente e vem numa crescente de dividendos ao longo do tempo. Então, se vocês quiserem dar um palpite aí da empresa ou também recomendar empresas, pessoal, deixem nos comentários. E bem, o que eu tinha para esse vídeo era isso, então vejo aí as empresas da carteira como empresas muito boas, principalmente o Banco do Brasil, que na minha opinião está muito descontado, e da mesma forma a Klabin, que com a finalização dos seus projetos pode dar uma explodida aí para cima e pode entregar muito valor para os seus acionistas. Então eu estou bem confiante na questão da Klabin também, pessoal. Mas deixem aí nos comentários, vocês gostam dessas ações, gostam dessas empresas e têm elas em carteira? Vocês gostariam também de deixar uma sugestão aí para as empresas que eu posso estar adicionando na carteira do canal? Então o que eu tinha para esse vídeo era isso, muito obrigado por acompanharem, não se esqueçam de deixar aquele like e também se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. E é isso, pessoal, um abraço para todo mundo, tchau, tchau!